Quer deixar o seu código menos amador, aumentando a legibilidade dele? Então vem comigo que nesse vídeo nós vamos discutir 5 formas de deixar o seu código com menos if e elses. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Gustavo do Vale e nesse vídeo nós vamos informar para vocês 5 formas inteligentes de deixar o seu código sem aqueles ifs e elses. Embora os blocos if e else sejam frequentemente usados em programação, existem boas razões para limitar o seu uso e procurar alternativas. Essas razões incluem aumentar a legibilidade, facilitar a manutenção, reduzir a complexidade ciclomática e promover um design mais orientado a objetos. Aqui estão 5 alternativas ao uso de if-else. A primeira delas é o polimorfismo. Em um design orientado a objetos, polimorfismo pode ser usado para evitar if-else em decisões baseadas em tipos. Então, como vocês podem ver aqui no código, nós criamos uma classe animal, que tem uma classe definida makeSound. Depois a gente tem uma classe dog, do tipo, que vai receber ali um animal, que também tem a frase, o método makeSound. A mesma coisa para a classe cat. E no final a gente tem um animalSound, que recebe um animal do tipo animal e retorna esse animal com o método makeSound. Com isso, quando a gente criar uma classe dog e uma classe, uma instância dessa classe, a gente simplesmente chama o método animalSound, passando a instância que a gente quer criar. Então, nesse caso de cima, a saída vai ser um au-au, que está ali no nosso método. No caso de baixo, que é um cat, a gente vai ter como saída um miau, que foi passado dentro da classe cat. A nossa segunda forma é o padrão strategy. O padrão strategy, ele permite definir uma família de algoritmos, encapsulá-los e torná-los intercambiáveis. O que seria isso? Aqui a gente tem uma classe abstrata, que seria o Payment Strategy, que recebe um tipo ABC. Nele, a gente tem um método abstrato que passa uma função, esse método pay recebe um valor, amount. Ali, a gente vai ter um credit card payment, ou seja, um pagamento por cartão de crédito, onde a gente vai de fato implementar esse método pay. Então a gente vai retornar uma string aqui, passando o valor que foi pago com o cartão de crédito. A gente também tem uma classe PayPal Payment, que vai passar uma outra estratégia. Com isso, ela vai implementar esse método Pay de uma forma diferente. E aí a gente tem uma classe Payment Context, onde a gente tem um construtor aqui que recebe essa estratégia de pagamento e um método Execute Payment, que vai receber esse valor e vai chamar o método Pay, dependendo da forma que ele for utilizado, a forma de pagamento. Com isso, a gente tem um Payment Method que nós vamos definir, por exemplo, que é Credit Card Payment. Uma vez que a gente criou uma instância dessa classe, a gente chama o nosso Payment Context e passa o nosso método já com a estratégia de pagamento computada. Então, nesse exemplo aqui, a saída seria paid 100 using credit card, ou seja, pago R$100 ou $100 usando o cartão de crédito. Beleza. A nossa terceira forma é utilizando mapeamento de funções ou dicionários. Usar dicionários para mapear valores a funções pode substituir vários if-else. Bom,
Como que a gente faz isso na prática, né? Trouxe aqui um exemplo para vocês. Então, nós temos dois métodos, add e subtract. Com isso, ele vai receber dois valores. Esses dois valores vão ser passados, né? Vão ser utilizados aí para realizar a operação. Depois a gente tem o operations, que é o nosso dicionário, e nele a gente tem qual que é o nome da operação. Aqui, como é algo mais simples, a gente está passando add, subtract, subtract. Mas imaginando que a gente poderia ter diversas operações, essa é uma opção inteligente. Então, quando eu crio uma operação, então, operation igual a add, quando eu vou querer saber o resultado, eu simplesmente pego o operations, que é o nosso dicionário, passo para ele a chave, que é a nossa operação, e passo os valores. Com isso, ele já sabe qual que é a operação que ele tem que fazer. Olha só que legal. Assim, quando a gente imprime o nosso resultado, passando esses valores, né, 5 e 3, para a adição, a saída é 8. A nossa quarta forma são as cláusulas grad. Elas são usadas para retornar o quanto antes o valor que você deseja. Com isso, se você satisfaz uma condição, você já retorna. Você não precisa de continuar fazendo as checagens. E a gente deixa um default também. Então, a gente criou aqui um método, getDiscount, ou seja, obtenha um desconto, onde você passa o preço e o seu cliente. Se ele for um cliente VIP, ele vai receber um desconto de 20%, ou seja, ele vai pagar apenas 80%. Se ele for um cliente regular, ele vai receber um desconto de 10%, caso contrário, ele vai pagar o preço mesmo. Então, aqui nesse exemplo, ó, a gente definiu um valor de R$100, e aí quando a gente chama o nosso método passando diferentes tipos de clientes, ele vai pagar um valor diferente, como a gente disse. E agora, para a gente finalizar, a nossa quinta forma é o padrão de projeto command. Então, o padrão command encapsula uma solicitação como um objeto, permitindo parametrizar clientes com diferentes solicitações, enfileirar ou registrar solicitações e suportar operações que podem ser desfeitas. Então, olhando aqui no nosso código, a gente tem uma classe comando que recebe um ABC e esse ABC vai ter um método abstrato. Esse método abstrato é um execute. Depois nós vamos ter outras duas classes. Uma classe com o comando light on e outra classe com o comando light off. Então, no nosso construtor, a gente simplesmente recebe esse light, atribui a um atributo light, e a gente tem um método execute, que vai chamar o on desse atributo light. Com isso, a gente faz basicamente a mesma coisa para o nosso comando, né, light off, nossa classe. E aí, quando a gente chama a classe light, a gente tem o método on e o método off, que ele vai retornar se a luz está ligada ou se a luz está desligada. Então, como que a gente utiliza isso, né? Primeiro, a gente vai criar uma instância da nossa classe light, e aí a gente tem instâncias da luz acesa e da luz apagada. E aí, quando a gente quer acender a nossa luz, a gente chama o light on e chama o método execute. Caso contrário, a gente chama a instância light off e a gente tem a nossa instância, uma saída, né? Light is off. Beleza? Bom, espero que tenha ficado claro para vocês. Essas alternativas, elas ajudam a construir código mais modular, testável, fácil de entender, melhorando a qualidade geral do seu software. É isso aí, espero que você tenha gostado desse vídeo. Curta, compartilha e comenta aí. Vou dar uma dica para você. Você que prestou atenção, que está olhando aqui o nosso código, eu cometi um pequeno deslize, eu não segui um padrão de código Python.
Quero que você comenta aí se você percebeu qual que é o padrão que eu não segui. Beleza? É isso aí. Valeu. Por favor, curte o nosso vídeo e grande abraço. Valeu!